Quero mais uma vez chamar os queridos a abrirem a palavra de Deus. Atos capítulo 8, mais uma vez. Agora vamos do versículo 26 ao versículo 40, finalizando o capítulo 8. Que essa santa palavra do Senhor possa trazer verdades ao nosso coração e nos conduzir de acordo com as verdades desse Evangelho, com a segurança que como igreja nós precisamos ter, mas também na direção que como igreja nós precisamos seguir nesse mundo. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, eu quero ler com você então até o versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, peça a misericórdia, a direção do Senhor, para que o entendimento da palavra nos seja dado. Espírito Santo do Senhor, nós clamamos que o Senhor nos ilumine os olhos, nos dê o entendimento da Tua palavra,
Que a Tua palavra, Senhor, transforme o nosso coração, desafie o nosso coração, que a Tua palavra nos exorte e nos anime. Em Cristo Jesus nós clamamos, que a Tua misericórdia nos assista aqui, para a glória do Senhor mesmo. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, após a morte de Estevão, Lucas nos conduz a começarmos aqui a observar um caminho que Filipe faz como evangelista, lembrando que Filipe é o segundo na lista dos diáconos eleitos pela igreja e que os apóstolos impuseram as mãos. Lucas nos abre uma janela. Eu espero que você lembre do que tratamos aqui. Abre uma janela para que nós tivéssemos a nossa atenção aqui também colocada naquele que é Saulo, ainda conhecido aqui, mas que Lucas retornará ou retomará a tratar sobre ele mais adiante na narrativa. Agora que passamos observando o ministério de Filipe em Samaria, e por causa do ministério de Filipe em Samaria, Lucas também nos traz aqui para exemplificar o contexto e a própria percepção daquele povo através da vida de Simão, o mágico. Por causa do que estava acontecendo em Samaria, o apóstolo Pedro e João então vão a Samaria e então observam, veem a conversão daquele povo e oram por eles para que eles para que eles também recebessem o Espírito Santo do Senhor, como confirmação então de toda a aliança e de toda a promessa que o Senhor Deus já havia feito em toda a Sagrada Escritura, mas também especificamente em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus anuncia exatamente essa progressão do Evangelho a todas as nações, a partir de Jerusalém e a partir da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Observamos então que dentro das alianças o Senhor está retomando e restaurando a aliança que tem pelo seu Espírito com o seu povo, e que Samaria ou os samaritanos não estão fora dessa aliança, apesar de terem rejeitado as promessas, rejeitado a aliança, rejeitado os mandamentos, a lei do Senhor. O Senhor está pelo seu Espírito então restaurando toda a aliança que fez com o seu povo, retirando esse coração embrutecido, esse coração de pedra, assim como o profeta já havia previsto, e nos daria então um coração de carne quando derramou o seu Espírito agora para habitar em nós. Esse mesmo progresso do Evangelho agora fica evidenciado aqui quando Filipe recebe então um mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, e diz que Filipe passe para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Se você tiver mais ou menos em sua memória o mapa em que você encontra o mar Mediterrâneo, a faixa de Gaza, Jerusalém está um pouco acima, Gaza está um pouco mais ao sul, e essa estrada desce ao sul de forma perpendicular, chegando mas Filipe não chega até Gaza para encontrar o eunuco. O texto diz que ele devia ir então no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e esse caminho se achava deserto, versículo 26, e Filipe então se levanta e vai. Neste caminho então, um etíope, observe, agora você tem Jerusalém acima, Gaza, mas agora em outro continente, ou de outro continente, da África, você tem
um alto oficial de Candace, que pode ser o nome de uma rainha ou pode ser apenas um termo para se referir a uma rainha, e assim eles chamavam, assim como um czar, necessariamente não é o nome de uma pessoa, mas o nome de um oficial ou de uma mulher rainha, que seria o termo usado aqui para Candace. Esse etíope, vindo de um lugar distante, já nos revela que a própria Sagrada Escritura, a própria lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os profetas que o Senhor havia levantado, também já havia alcançado outras regiões do mundo. Ele vem da Etiópia, na região que se chama ali meio que do chifre da África, virada para o Oceano Índico. Esse etíope está chegando em Jerusalém, e observe, ele era superintendente de todo o tesouro da rainha de Candace, que viera adorar em Jerusalém. Eles estão vindo adorar a Deus em Jerusalém. Eles entendem que Jerusalém é o lugar aonde o Deus verdadeiro deve ser adorado. Essa mensagem chegou a eles. Desde quando essa mensagem chegou a eles? Desde a época do Êxodo? Não se sabe. O que se sabe é que o povo de Deus foi espalhado por diversas nações, e que essa mensagem do Deus verdadeiro chegou a diversas nações, e por isso esse homem está indo e se dirigindo a Jerusalém para adorar ao Senhor, com o texto das Sagradas Escrituras. Ele tem conhecimento do texto das Sagradas Escrituras. Ele era superintendente, estava indo a Jerusalém, versículo 28, ele estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele tinha esse rolo no qual a profecia de Isaías estava escrito. Observe que ele é um alto oficial, ele é superintendente de todo o tesouro. Ele é alguém que tem condições de ter esse texto, porque naquele período, ter o texto escrito em um rolo era extremamente caro, era para poucos conseguiam ter esse texto. Mas o fato é que ele vinha lendo o texto de Isaías. Então, agora observe, é o Espírito de Deus, não é o anjo que ordenou que ele se dispusesse e fosse para a estrada que dava de Jerusalém para Gaza, mas é o Espírito de Deus agora que conduz a Filipe, dizendo: aproxima-te desse carro, e acompanham. Veja que há um cuidado de Lucas, eu acho isso delicioso na narrativa de Lucas, porque ele diz que que correndo Filipe estava a pé. Esse alto oficial vinha em uma carruagem, em um carro em que tem lá os seus cavalos africanos, cavalos que o Egito fornecia para toda a África, todos os reinos da África. E então esse evangelista, profundamente usado pelo Espírito do Senhor, ele precisa correr atrás desse carro onde esse alto oficial estava. E então, quando ele alcança esse carro, ele lê o profeta Isaías. Esse homem lia em voz alta. Nossa cultura, me permita abrir um parêntese, nossa cultura abriu mão de leitura em voz alta faz tempo. Nossas crianças nas escolas não são estimuladas a ler em voz alta. Esse homem buscava entender o que o texto estava dizendo. Ele estava lendo em voz alta, a ponto que Filipe, andando ao lado daquele carro, consegue ouvi-lo ler o profeta Isaías. Isso é, no mínimo, curioso para a nossa geração.
é no mínimo algo que nós precisamos compreender, que é preciso para uma boa leitura, para um bom entendimento, para um desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa cognição, leitura em voz alta. Fecha parênteses. Vamos voltar ao que é o foco de hoje. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? A resposta certa, direta desse alto oficial: como poderei entender se alguém não me explicar? A palavra explicar aqui é a mesma palavra grega para se alguém não me guiar, se alguém não me apontar o caminho. Ele lê as Escrituras, ele tem o conhecimento dela, mas ele sabe: eu preciso que alguém me dê o caminho das pedras, eu preciso que alguém me explique, eu preciso que alguém abra os meus olhos. Conhecer a palavra sem ter sido conduzido à fé é algo que esse homem está experimentando aqui. Conhecer o texto das Sagradas Escrituras, conhecer o texto do profeta Isaías, um dos textos proféticos mais evangelísticos que existe, mais messiânicos que tem, é o texto do profeta Isaías. Ele entende que ele possui aquele texto, mas ele tem um entendimento que ainda não compreendeu, algo que está nas entrelinhas, mas que ele precisa que alguém o guie esse entendimento. Então ele convida Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então Lucas nos diz: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, e é exatamente Isaías 53, versículo 7 e 8. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O que o eunuco pede a Filipe aqui é exatamente aquilo que o profeta estava se referindo, ou era sobre ele mesmo, porque se você conhecer a história do profeta Isaías, você saberá que ele é dos profetas que menos foi ouvido. É alguém que nós poderíamos dizer assim, não houve fruto do ministério de Isaías. Ninguém o ouviu, ninguém deu ouvido a eles. O eunuco então diz: isso que ele fala aqui é algo que se referia a ele mesmo naquele período, ou ele estava apontando, ou ele estava se referindo a algum outro? Filipe então explicou. Observe, a palavra agora não é a mesma palavra quando o eunuco pede para que ele o guie, para que ele explique, mas a palavra agora é a palavra que pode ser traduzida como abriu. Filipe então abre, descortina. Filipe revela ao eunuco aquilo que estava nas Sagradas Escrituras. Começando por esta passagem da Escritura, ele anuncia-lhe a Jesus. O que Filipe faz ao anunciar Jesus àquele eunuco é exatamente abrir-lhe os olhos para o entendimento do que significava o que o texto estava dizendo. O texto dizia, o texto tem um significado, e Filipe esclarece, abre os olhos, descortina, para que aquele eunuco pudesse
compreender o evangelho que está anunciando a Cristo Jesus em toda a Escritura. Observe, ele começa por Isaías, o que significa dizer que Filipe, assim como Estevão fez perante o Sinédrio, discorreu sobre as Escrituras até chegar a Cristo Jesus, anunciando e revelando aos seus olhos como que toda a Sagrada Escritura anuncia e está centralizada, focada somente em anunciar a Jesus Cristo. Então Lucas nos diz que seguindo eles caminham afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja batizado. Observe, o anúncio do Evangelho em Cristo Jesus, o anúncio de Filipe, remetendo e explicando que toda a Escritura chegava a Cristo, envolveu inclusive a própria inserção no corpo de Cristo pelo batismo. O entendimento que este homem tem de toda a Escritura já, agora vem de forma pujante, porque simplesmente o texto ele já conhecia. Ele não era um total ignorante quanto às Sagradas Escrituras, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Quando Cristo é anunciado no texto das Sagradas Escrituras, então, de fato, os seus olhos são abertos. A luz então brilha e o entendimento com profundidade da verdade que está no texto vem ao coração. E então esse homem diz: o que me impede então de ser batizado? Diferente de quando você pega alguém que não tem nenhum conhecimento da Escritura, que não sabe absolutamente nada sobre a palavra de Deus, e ela ouve pela primeira vez um anúncio em Cristo Jesus, mas esse anúncio muitas vezes sem se ater, melhor dizendo, a todo o conteúdo da Escritura que revela Cristo. Muitas vezes o que acontece é que pessoas chegam ao entendimento de Cristo e da salvação em Cristo sem esse arcabouço das Escrituras apoiando a sua fé e lhe dando um entendimento maior. É o que aconteceu com Simão. Ele está ali agora sem esse entendimento, ele não compreende, ele é influenciado por toda uma cultura pagã, ele se aproxima desse evangelho e dos apóstolos, mas ele tem interesses escusos ali, ainda buscando talvez manipular a própria relação com o Espírito de Deus. O eunuco, de forma diferente, ele então é que toma a atitude. Ouvindo do evangelho que anuncia a Cristo, entendendo que Cristo estava presente em tudo aquilo que ele já tinha o conhecimento, o texto das Sagradas Escrituras, então ele simplesmente pergunta: o que me impede então de ser batizado? Filipe, sabendo do que havia conversado com aquele homem, do que havia esclarecido para aquele homem, responde: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A resposta do eunuco aqui é: eu creio que Jesus Cristo é aquele que está prometido em toda a Sagrada Escritura. Eu creio que o Filho de Deus é exatamente este que veio agora, que há pouco estava aqui entre nós. Nele se cumpriu as promessas, nele nós temos então a consumação. O Filho de Deus veio ao mundo. Eu creio, eu conheço as Escrituras, eu creio que elas se cumprem em Cristo, e então ele é batizado. O Cristo anunciado, o Cristo prometido nas Escrituras, é aquele que de fato vem ao pleno entendimento do eunuco. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, esse que acabara de também descer sobre Samaria, sobre os samaritanos, que conduz agora Filipe
a alcançar a este eunuco, que é da Etiópia, esse mesmo Espírito agora arrebata Filipe, e então, não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Observe, irmão, Lucas trata aqui algo completamente espetacular, de forma extremamente simples e sem floreios, como se nada tivesse acontecido, como se algo banal tivesse acontecido. Filipe, nada mais nada menos do que é transportado do caminho que levava o a Gaza para uma outra cidade chamada Azoto. Filipe veio a achar-se em Azoto. Como foi isso? Como isso se deu? De que forma podemos explicar cientificamente esse traslado simultâneo, instantâneo? O poder de Deus. Nós ficamos impressionados muitas vezes se pessoas que eram paralíticas voltam a andar, e a gente fica estarrecido. Mas a gente pouco observa que o que está acontecendo aqui também é algo sobrenatural. Deus está transferindo um homem de um caminho para uma outra cidade de cerca de 60 quilômetros, e de repente, imagine você, feche os seus olhos e encontrar-se em Porto de Galinhas, instantaneamente. Passando além, Filipe evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Já acima, chegando na fronteira com o Líbano, ele foi para o sul. O Espírito instantaneamente o leva mais para cima, para Azoto, que é litorânea também a cidade, e daqui a pouco ele se acha ali. Tudo bem, é o Espírito do Senhor que está me conduzindo, e foi evangelizando as cidades até chegar no norte, fronteira com o Líbano, Cesareia. É assim que Lucas termina dizendo que ele evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe, aliás, é um evangelista. Filipe tem plena convicção de que o Senhor está operando através da vida dele para que o nome do Senhor Jesus seja anunciado para todas as nações agora. Cesareia é uma região completamente tomada pelos romanos, completamente helenística agora, e Filipe vai evangelizando até chegar a Cesareia. O evangelho está agora sendo recebido por todas as nações, como o Senhor Jesus havia anunciado e prometido. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Este é exatamente o eixo principal onde todos esses 11 primeiros capítulos de Atos se desenvolvem. Esses 11 primeiros capítulos são exatamente a explicação e o desenvolvimento desta promessa que o Senhor fez no versículo 8 do capítulo 1. O Espírito vem e a igreja então começa de forma operosa, sobrenatural, a evangelizar todas as nações. A igreja entendeu, compreendeu que a própria perseguição, e nós vimos isso aqui, era a forma que Deus estava usando para espalhá-los como sementes na terra, para que então o evangelho fosse anunciado. E esses que eram espalhados pela perseguição, então eles iam anunciando o evangelho por onde quer que eles passavam. Vimos aqui que eles não se portaram como vítimas de uma perseguição, eles não se portaram como pobres coitados, mas eles se portaram como
testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, por onde quer que eles estavam sendo espalhados em uma perseguição. Se você observar o início do capítulo 9, Lucas retoma então, anunciando e dizendo que Saulo, ainda depois de tudo isso, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto tudo isso está acontecendo, em paralelo, a perseguição estava acontecendo, continuava. Mas observe que Lucas retira o nosso foco desta perseguição que começa no início do capítulo 8 e leva os nossos olhos a olharem para o que Deus estava fazendo acima de qualquer coisa que humanamente estava acontecendo. Lucas leva os nossos olhos a observarem o que Deus está fazendo em meio a toda essa realidade em que a igreja estava inserida. Isso aqui é vida real. Essa igreja vive vida cotidiana. Esses irmãos tinham as suas labutas. Mas o que Lucas faz é abrir uma grande janela para que nós possamos olhar, observar que há uma perseguição acontecendo, mas enquanto essa perseguição acontece, Deus está operando, levantando pessoas de forma poderosa, pelo seu Espírito, cumprindo suas promessas, cumprindo tudo aquilo que havia dito pelos profetas. O Espírito do Senhor está conduzindo homens a anunciarem a Jesus Cristo. O Evangelho que está sofrendo perseguição aqui, está alcançando cada vez mais pessoas, tanto daqui de perto como aqueles que estavam longe, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios. Vemos então que o que Lucas faz é abrir uma grande janela para que os nossos olhos observem. Se fosse na nossa realidade de hoje, poderíamos pensar de tal forma: eu e você recebemos as notícias normalmente do que os perseguidores da igreja estão fazendo. Eu e você recebemos diariamente as notícias que fazem com que os nossos olhos olhem para esta realidade deste mundo, e a nossa fé e a nossa esperança vai caindo cada vez mais, porque os nossos olhos vão sendo colocados não no que Deus está fazendo, mas na perseguição, na derrota, nas coisas que os nossos olhos veem, quando nós não podemos nos guiar pelo que os nossos olhos veem. Lucas está nos conduzindo então a perceber que dentro de um mundo real, onde autoridades se levantam, maquinam, autoridades se levantam contra Deus, tramam contra o próprio Senhor e contra a sua igreja, Lucas está nos conduzindo em sua narrativa a perceber que dentro de tudo isso há milagres, prodígios, o Espírito Santo de Deus agindo, o Espírito Santo de Deus presente na face da terra, operando para que pessoas cheguem ao entendimento do seu evangelho, vidas sejam salvas. O que eu e você precisamos aprender aqui, irmão, é que nós não podemos colocar as nossas esperanças, a nossa cosmovisão não pode se apoiar, o nosso coração não pode buscar apoio, não pode buscar entendimento da realidade que nos cerca, nos jornais, nas notícias da internet, nas notícias de WhatsApp, nas notícias da televisão, seja de que viés político e ideológico tenham. O seu coração e o meu coração precisam se apoiar na grande verdade em que nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um povo que o Senhor levantou na face da terra, que o Espírito de Deus habita e que esse Espírito é poderoso para inclusive fazer com que eu e você saiamos de um lugar para o outro,
debaixo de condições que muitas vezes eu e você talvez disséssemos que é impossível isso acontecer, mas Ele abre as portas, Ele faz com que as coisas aconteçam. Eu e você somos levados sempre a olhar para as grandes dificuldades que estão em nosso redor, mas não fomos acostumados a compreender que o apoio que nós devemos ter, que a fé que nós devemos ter, que a cosmovisão que nós devemos ter, precisa estar apoiada simples e puramente nas Sagradas Escrituras, e que o nosso Deus continua presente no mundo, realizando sim a sua obra, e convertendo sim pessoas a Cristo Jesus, ainda que muitos tenham rejeitado, ainda que muitos não conheçam, o Espírito do Senhor ainda continua contendo o mal na face da terra, e levantando servos e servas, para anunciar o Evangelho do Senhor, e fazer com que corações possam chegar ao entendimento do Senhor, do Evangelho, da Palavra de Deus. Mas em segundo lugar, é preciso que eu e você compreendamos que há sim nesse mundo ainda pessoas que têm o conhecimento das Sagradas Escrituras. Há sim nesse mundo, há inclusive na igreja, há em muitas igrejas pessoas que têm o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas que elas estão clamando, mesmo que sem saber: como vou entender se alguém não me explicar? Certamente isso já aconteceu com você. Lembro-me quando o Evangelho me foi apresentado com sua profundidade nas Sagradas Escrituras. Eu já havia terminado o seminário. Eu passei um ano em uma crise profunda todas as vezes que eu era chamado a pregar, porque meus olhos estavam se abrindo para um Evangelho que eu não conhecia. Eu conhecia as Sagradas Escrituras, eu cria em Jesus, mas ainda havia um peso de religiosidade que me conduzia muito mais nas minhas obras e na força do meu braço, do que no Evangelho de Jesus Cristo genuíno, um Evangelho que nos alcança por sua graça. Parecia que meu chão havia sido retirado, quando esse Evangelho começou a ser realmente apresentado aos meus olhos. Irmãos, essa história se repete ano após ano. Essa história é uma realidade ainda presente em nossos dias. Nós precisamos de uma vez por todas entender que a verdade do Evangelho precisa ser pregada como ela de fato é, porque ainda há muitos fora e dentro da igreja em que os corações ainda estão entorpecidos, endurecidos, e que precisam ouvir essa explicação de que Cristo Jesus está presente em todas as Escrituras, que os profetas anunciavam sobre ele e que tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Ele de fato pagou esse preço, Ele de fato é o nosso Redentor, Ele é o Filho de Deus, que tira os nossos pecados, que sobre Ele mesmo, e que por isso eu e você temos paz com Deus. E é essa convicção que faz com que eu e você nos movamos em uma atitude genuína, dizendo: o que me impede então de ser batizado? A pergunta do eunuco é quase que colocando Filipe contra a parede, dizendo assim: esta é a minha fé, por que você não me batiza? Filipe então diz: é lícito se você crê. Se eu creio que ele é o Filho de Deus. E então ele é batizado. Ora, quando nós temos uma classe que chamamos de qual é a novidade, quando temos um caminho a ser feito, e que muitas vezes é feito até inclusive individualmente, há muitos aqui que fizeram essa mesma classe, mas fizeram individualmente, tiveram o privilégio de poder ter esse caminho, né? Tirando todas as suas dúvidas individualmente. Quando fazemos um caminho como esse, é porque pressupomos que há um entendimento de toda a Escritura que precisa ser colocado como um alicerce firme, para que então, quando a luz de Jesus brilha e revela tudo isso, esse entendimento vem de forma profunda, derrubando e destruindo de fato todos os conceitos equivocados, e nós nos aproximamos então de Cristo Jesus com esse entendimento verdadeiro e pleno, não como um Simão mágico tentando barganhar uma certa vida com Deus,
mas de fato completamente jubiloso, como o eunuco segue após ver que Filipe simplesmente sumiu da sua frente, de forma inexplicável. Filipe é levado, chega a Azoto e está tudo bem. O eunuco vê que aquele homem sumiu da sua frente. E qual a reação dele? Júbilo. O Senhor me encontrou. O Senhor alcançou meu coração. Quantos anos aquele homem conhecia a palavra de Deus? Quantos anos aquele homem ia a Jerusalém para adorar? Lucas não nos dá os dados. Mas é fato que ele já tinha esse conhecimento. Eu e você precisamos entender. Somos parte desta mesma história. Eu e você precisamos entender. Eu e você é que somos os Filipes neste mundo. Eu e você é que somos aqueles que precisam abrir os olhos dos gentios que não têm nenhum contato com as Escrituras, mas que também precisam abrir os olhos dos judaizantes. Aqueles que têm contato com a Escritura, mas que ainda assim tentam colocar um detalhe a mais. É uma circuncisão, é uma festa de lua nova, é uma regra daqui, outra regra dali, para que então possamos nos considerar aceitos por Deus. Nós precisamos ainda continuar a revelar, abrir os olhos de muitos como crentes que somos em Cristo Jesus, salvos somente pela graça de Deus, santificados por essa mesma graça, santificados por essa mesma fé, somente em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Você pode responder, querido, o lugar e a posição onde você está. Talvez, e por último, você possa se sentir exatamente hoje como o eunuco e como Filipe. É natural. Deus usa aqueles como eu e você, incapazes, faltos de conhecimento, porque afinal de contas, a glória só deve ser dada a Ele. Ele te usa e vai te usar, não porque você é altamente conhecedor. Ele te usa e vai te usar, porque Ele continua a fazer a sua obra no mundo. Eu espero, irmão e irmã, que você abra os seus olhos. Eu espero, irmão e irmã, que nossa própria igreja aprenda, desenvolva, talvez crie ministérios, para que nós possamos ter mais dados e conhecimento do que Deus está fazendo neste mundo. Quais as últimas notícias que você ouviu sobre o que Deus está fazendo nesse mundo? Você lembra? Quais as últimas notícias sobre política que você ouviu? Quais as últimas notícias sobre o Xandão que você ouviu? Quais as últimas notícias que você ouviu no WhatsApp daqueles grupos que você faz parte? Muito provavelmente não foi sobre o que Deus está fazendo no mundo. Você acha que isso pode aquecer o nosso coração? Notícias do poder de Deus agindo hoje, notícias de Deus operando ainda dos seus milagres hoje, notícias de Deus agindo em meio à guerra, notícias de Deus agindo em meio à perseguição, notícias que fazem os nossos olhos se abrirem para o que Deus está operando e não para o que o mundo e o homem opera nas suas obras malignas. Isso certamente faz o nosso coração aquecer, faz o nosso coração se encher de alegria e de motivação para que nós também façamos parte disso. Eu peço a Deus que nossa igreja seja uma igreja
que, como ela foi plantada, ela continue a plantar outras igrejas nesse mundo, através de vidas que se levantam dispostas, ouvindo a voz do mensageiro. Não se esqueça, irmão, Apocalipse diz, isso não é mérito meu. Apocalipse diz, e se refere aos pastores como anjo da igreja. O anjo disse a Filipe, te dispõe. Quem conduz o resto é o Espírito do Senhor. Deixa eu dizer a você, dispõe o seu coração. O Espírito de Deus conduz o resto. Mas é preciso que você disponha seu coração. Que pela graça de Deus, o mundo ouça sobre Jesus. Crentes ouçam sobre Jesus. E que pela graça de Deus, você seja esse instrumento para anunciar, revelar, abrir os olhos daqueles que ainda estão tão confusos quanto a verdade do Evangelho na sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, irmão. Vamos orar. Deus amado, não conhecemos os teus caminhos, Pai, mas nós sabemos em quem temos crido. Sabemos, Pai, que o Senhor é que nos guarda até aquele grande dia. Em nome de Jesus, mais uma vez, queremos reafirmar diante do Senhor. Nós nos dispomos a Ti. Usa-nos para desvelar, para revelar, abrir os olhos daqueles que estão perdidos, sem o conhecimento da Tua palavra, e também daqueles que ainda estão perdidos, mesmo conhecendo a Tua palavra, mas não compreendendo o significado dela, o Evangelho que está nela. Pai querido, olha para a Tua igreja aqui, ergue o Teu povo, ensina-nos e nos ajuda a buscarmos as notícias que fazem o nosso coração aquecer e se encher de motivação para continuar a Te servir. Livra-nos, ó Deus, de sermos contaminados, azedados pelas notícias que só nos distraem, pelas notícias que só nos dão desesperança. Ó Pai, ergue-nos, pelo Teu Espírito nos move, em fidelidade à Tua palavra, a identidade que o Senhor mesmo nos deu em Cristo Jesus. Porque somos o Teu povo, nós clamamos. Tem misericórdia de nós e nos usa para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.